Vamos animar aqui porque, hoje vamos ter a presença ilustre aqui de uma endocrinologista top demais. Vamos tirar as dúvidas de vocês. Boa noite, Wanda Rocha. Manda um aviãozinho, gente. Tá aqui, no canto direito de vocês. Vamos! Márcia, sua linda. Boa noite, sua linda. Boa noite! Ó, nosso paciente aqui, o Egbert. Tá de férias? Tudo bem contigo? Tudo jóia, e você? Eu tô maravilhosa. Gente, essa mulher aqui Olha a minha resposta. Falei, eu tô maravilhosa. Eu estou ótimo. Gente, a Mari é maravilhosa, gente. Vocês vão ter o privilégio de ter aqui, certo? Várias dicas, por que não falar orientações, né? De uma endócrino aí que sabe muito bem o que tá fazendo. Tá bom? Assim, um trabalho muito sério. Eu recomendo ela aí para muitos dos meus pacientes e alunos. E a gente já faz um tempo que a gente vem planejando essa live, desde o ano passado. E a agenda não batia. Tanta intercorrência que acabamos deixando aqui para começar o ano da melhor forma, né? Isso! E aí agora, antes do carnaval, a gente tá aqui, já vamos começar sem muitas delongas, porque aqui o negócio é direto ao ponto, né? Mari já fez várias lives comigo, já sabe como é que é a Josi. Josi é meio assim pra frente, falante. Mas assim que é bom, assim que o pessoal gosta. Né? Gente, né, vamos estar conversando com vocês. Eu já vou pedir logo o coraçãozinho. É isso aí. Manda aí pra gente ficar animado. Mandem dúvidas de vocês, tá certo? Mandem ajuda nos comentários. Concordem, discordem, não importa, mas fiquem interagindo com a gente, porque assim, né? Nós não estamos aqui só falando. A gente quer saber que tem ser humano aí recebendo, né, Mari? A graça é essa, né, Mari? Sim. Quando a gente lê um comentário e seu coraçãozinho esquenta, eles estão entendendo o que a gente está falando. É sobre isso, viu, galera? É saber que a gente está tendo o nosso recado com a melhor compreensão possível. O pessoal está entendendo tudo. Isso é muito bom. Isso. E, gente, vamos subir aqui esse número, porque dá para subir, viu? Tá baixinho esse número aqui de seguidores. Semana passada eu tava fazendo live com 160 pessoas. E a gente consegue subir esse número, viu, gente? Bora, manda um aviãozinho aí. Mari, se apresenta aí pra gente, por gentileza, por favor. Eu sou Mariana Domingues, sou médica endocrinologista. Eu sou formada em clínica médica, né? Eu fiz residência de clínica antes de fazer endócrino e fiz endocrinologia na sequência na Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E atuo com diabetes, doenças tireoidiana, com lipedema, com obesidade, emagrecimento, diversas áreas dentro da endocrinologia que eu amo. Show! Por que tu escolheu endocrinologia? Esse é um assunto aí que eu adoro conversar. A minha ideia, quando eu estava fazendo a residência de clínica médica, e até antes de formar, era que eu seria uma reumatologista para cuidar de fibromialgia, artrite, artrose, mas na residência de clínica, devido ao número grande de plantão extra, o trabalho da clínica médica é mais de 60 horas semanais, bem mais, com uma carga emocional muito grande, eu vim a desenvolver o burnout, né? Que é uma exaustão física e mental associada à depressão, relacionado ao ambiente de trabalho. Então, eu precisei fazer uma pausa, fazer tratamento medicamentoso e acabei ganhando muitos quilos. Que interessante! Acabei descontando na alimentação toda aquela minha frustração, meu baixo astral, e a felicidade estava muito atrelada aos hábitos alimentares, né? Então, eu cheguei num momento que eu não aguentei. Falei, gente, eu preciso mudar, eu preciso sair desse lugar que eu estou, que essa não sou eu não estou me reconhecendo. E fui buscar uma forma de emagrecer de uma forma saudável e começar a atividade física. Daí eu comprei um livro que é o Whole 30, que no meio
do pessoal do CrossFit é a alimentação paleolítica e fui fazer essa orientação. E depois que passaram uns 30 dias, eu falei assim, gente, como que eu vou dar continuidade nesse novo estilo de vida que eu estou adotando para mim? Comendo comida de verdade, para continuar o processo de emagrecimento, que eu ainda tinha bastante peso para perder. E foi onde eu descobri a low carb, onde eu descobri o blog do Dr. Souto e me encantei com tudo que falava sobre alimentação e mudança do estilo de vida. E eu falei assim, poxa, dentro da reumatologia eu não vou conseguir encaixar tanto tudo isso que eu estou aprendendo hoje. Então, eu falei assim, eu vou mudar a minha especialidade. Falei, eu vou fazer endocrinologia para poder mostrar uma possibilidade maravilhosa para os pacientes que têm diabetes, que existe uma forma de você ter qualidade de vida e que isso seja sustentável. Então, eu falei assim, preciso estudar mais e fazendo a residência, eu vou ter uma base muito boa. Então, foram 2 anos aí de estudo, oficialmente, né, pela endocrinologia, fora todos os outros cursos que a gente vive fazendo, né, Josi? A gente não para nunca. Exato, a gente não para nunca. Eu achei legal o pessoal se identificando aqui. Quanta história, ó. A Rosana colocou, eu desconto as minhas frustrações dos alimentos. Quantas pessoas estão aqui na live que fazem isso? Ó, gente, para vocês verem que isso é algo que pode acontecer com qualquer um. Aconteceu com a Mari, né? Isso é interessante, Mari. Eu não sabia essa parte dessa história. Você tá de parabéns, assim, pela superação, menina. Que top tua história. Gostei disso. Eu acho que foi uma motivação legal pra mulherada que tá aqui. Uma bênção, como disse o Rinaldo, né? Foi um autoconhecimento, uma descoberta bacana, que o alimento traz tranquilidade, traz uma paz de espírito, que a gente pode ter outros hobbies que não seja ligado à alimentação, que a gente pode usar a comida como nosso nutriente, a nossa nutrição, e você consegue mudar a percepção e sua relação com a alimentação. Isso é muito sensacional. Inclusive eu gosto de trabalhar isso, né, com os meus alunos, mentorados, pacientes, enfim. Mas assim, vamos entrar no assunto da nossa live. Nosso tópico aqui é diabetes, né? E o tema da nossa live foi o seguinte: você ainda tem dúvidas sobre como acontece a reversão do diabetes tipo 2? E para a gente entrar nesse tema, que é bem complexo, né, eu queria que a gente explicasse para o pessoal quais são os tipos de diabetes que existem. Porque ainda tem uma confusão muito grande, né? As pessoas pensam em diabetes e a maioria pensa que diabetes é tudo igual. Então, para a gente deixar claro aqui quais são os tipos de diabetes que existem. Então, quando você pensa na possibilidade, na hipótese de diabetes, é um cenário onde a gente tem a glicose elevada, a glicose alta. É um estado que a gente chama de hiperglicemia. Mas a gente precisa diferenciar o que está acontecendo nesse cenário. Então, vamos lá. O paciente com diabetes tipo 1 é um paciente que tem um quadro que acontece de forma abrupta, muitas vezes associado à cetoacidose diabética. Acontece na criança, no adolescente, onde a gente tem uma destruição das células beta do pâncreas de uma forma grave, intensa, e a gente precisa entrar com insulina como forma de tratamento, porque aquele paciente não produz mais a insulina, então não é compatível com a vida. Eu preciso entrar com a insulina para garantir que esse paciente fique bem. Então, esse é o paciente com diabetes tipo 1. Já no cenário do paciente com diabetes tipo 2, que é o mais comum, é uma forma insidiosa, é uma forma mais lenta, onde acontece uma resistência à ação da insulina ou uma deficiência parcial da produção de insulina pela célula beta do pâncreas. Então, a gente tem essas duas maiores diferenças entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Aqui, às vezes, eu já falei com o pessoal, né, também sobre o LADA, né, sobre o MOD, que são tipos aí diferentes. Quer falar um pouquinho sobre eles ou não precisa? O que acontece quando você pega um paciente que tem mais de 30 anos, que desenvolve, que abre esse quadro rico
né, com hiperglicemia, valores altos, com sintomas que bebe muita água, faz muito xixi, acorda várias vezes à noite para fazer xixi, tem, às vezes, um emagrecimento por conta do catabolismo, dessa toxicidade da glicose alta, eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial. Isso daí foi causado por uma doença autoimune? Isso é uma doença autoimune? Eu vou e colho anticorpos, por exemplo, anti-Gad. Então, o paciente adulto com uma doença autoimune. E eu posso também fazer uma avaliação da produção de insulina através da análise do peptídeo C. Então, são exames que a gente avalia para fazer uma diferenciação do tipo 1 e do tipo 2. Mas tem que ser bem claro que a história clínica, ela é soberana. Ela que vai nos nortear no diagnóstico, porque tipo 1 a gente usa insulina, falando mais forma mais simplificada, no tipo 2 a gente entra com alguns medicamentos. Em algum momento, a gente pode fazer insulina no paciente com tipo 2, mas tem que ser bem analisado. O paciente que tem o diagnóstico de diabetes MOD, o diagnóstico ele é feito através de teste genético. Por quê? Tem uma história familiar de diagnóstico de diabetes precoce, antes de 25 anos. Ah, é a avó, é a mãe, sou eu. Então, você vê a árvore genealógica com os pacientes com diabetes. E a gente faz o diagnóstico através do teste genético, e a maioria desses pacientes tem uma reserva pancreática, então ele não precisa de insulina, entendeu? Então, essas são as diferenças. A gente também tem o diabetes gestacional, que pode acontecer com qualquer mulher. Nesse momento da gravidez existe a resistência à ação do hormônio placentário, né? Você tem uma resistência à ação da insulina por conta da placenta, e a paciente pode vir a ter que usar insulina se não tiver um bom controle e o manejo do diabetes nessa fase maravilhosa que é a gestação. Muito bem, muito bom. Uma das coisas que eu incentivo aqui os meus seguidores, Mari, é justamente muitas vezes falar com o médico, porque quando eu faço assim perguntas, muita gente fala assim, já tenho diabetes, mas não sei que tipo que é. Por isso que eu te fiz essas perguntas, né? Eu mesma já te mandei um paciente que chegou para mim com diagnóstico tipo 2 e a gente pediu anticorpos e era um LADA, né? Era um LADA. Então, às vezes, a pessoa fica frustrada com o tratamento dela, tá até fazendo certinho, mas tá tendo resultado, porque às vezes tá com o diagnóstico errado, né? Não tem reserva, aí precisaria estar tomando insulina, mas não tá tomando. Tem gente que tá tomando insulina, mas precisaria que o peptídeo C tá lá em cima, né? Tem que ser muito bem estruturado. Nem que eu entre com a insulina numa fase inicial para reduzir esses sintomas que o paciente, quando está muito tóxico, está muito sintomático, a gente esfria o processo, né? E depois tira a insulina muito rápido. Ainda mais se o paciente tem uma adesão à alimentação, a gente vai reduzir em 50% a dose da insulina logo de cara. 50% da dose de insulina. Então tem que ser muito bem conversado para estruturar o tratamento como um todo, né? Então, já que você tocou na insulina, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Não sei se tem alguém na live aqui que tem diabetes tipo 2 e que toma insulina, porque às vezes o paciente pensa o seguinte, Mari, meu Deus, tenho diabetes tipo 2, comecei a tomar insulina e agora tem médico que fala que é pro resto da vida. E uma das coisas que eu comento, uma das coisas que eu falo para as pessoas é o seguinte, tá, você vai tomar insulina pro resto da vida porque você tá comendo errado e você vai comer errado pro resto da sua vida. E às vezes a pessoa tá precisando tomar uma de insulina e medicamento porque a dieta tá errada, né? Tá aqui uma que não precisa, inclusive. Ó, o Paulo também. Imagina, a gente está num cenário de intolerância à glicose. O paciente mantém a alimentação com 60%, com 50% da alimentação voltada para o carboidrato. É igual o paciente que tem alergia a camarão, vai tomar o corticoide, vai tomar o antialérgico e vai comer o camarão. Então, se eu proponho uma mudança intensiva no processo de alimentação, eu consigo manejar melhor esse tratamento. Nem que seja redução do volume da insulina ou aquele paciente que preenche critérios e a gente consegue ir para drogas orais e depois vir a não usar a medicação. Perfeito.
Perfeito. Vamos aqui explicar um pouquinho para o pessoal, que é muito assim, a cara do meu perfil, o foco do meu perfil, que é o diabetes tipo 2, né? Então, assim, como que essa doença se desenvolve, né? Você quer falar um pouquinho mais das origens aí dessa doença, do Sim. diabetes tipo 2? A origem, a base da doença, né, é a resistência à ação da insulina. Aí vamos fazer um pensamento junto, que eu sempre faço em consulta. A Valéria que está aqui já está cansada de me ouvir falar nisso. Quando o paciente faz uma alimentação, ele faz um pico de glicose no sangue e a gente precisa de insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas, para que seja o carreador dessa glicose para os tecidos. Então, ele vai pegar, a insulina pega a glicose do sangue e vai levar para o tecido adiposo, para o músculo, para o fígado, para o cérebro. Com o passar do tempo, esses estoques eles vão ficar cheios de energia. E uma forma da gente se defender, porque como é que eu vou deixar entrar mais gente se aqui a sala está cheia? Tá tudo bem aí? Alguém te ligou? Se proteger. Mas o pâncreas entende que está tendo alguma dificuldade, vou produzir mais insulina para que esse fluxo se mantenha do sangue para os tecidos. E a gente entra numa hiperinsulinemia compensatória, ou seja, a insulina está alta. Quando a insulina está alta, os nossos estoques estão cheios de energia. Então a gente não vai usar aquilo. Aí acontece o quê? Síndrome dos ovários policísticos, pré-diabetes, diabetes, hipertensão. Mário, o que hipertensão tem a ver com insulina alta, Mário? A gente tem insulina alta, retém água e retém sódio, aumenta a pressão. Então tem a ponta do iceberg. Fiz um ultrassom de abdômen e evidenciou esteatose hepática, gordura no fígado. Lembra que eu falei que o estoque está cheio de energia? Nada mais é do que esse estoque cheio. Então, se eu tenho o desenvolvimento dessas doenças, eu tenho risco aumentado de quê? Câncer, Alzheimer, infarto, AVC. Qual é a base disso? A resistência à ação da insulina. Se a gente melhora a qualidade da alimentação, se a gente programa atividade física melhora a resistência à ação da insulina. Então, ela facilita esse fluxo de energia do sangue para os tecidos. E a alimentação, você faz um pico menor de glicose, precisa de menos insulina. Então, essa é a base, a fisiopatologia do desenvolvimento do diabetes tipo 2. E eu achei muito legal isso, viu, Mari? Porque, assim, você tá falando sobre a resistência insulínica aí, como a resistência insulínica, a síndrome metabólica também, como a base ali, né, de todos os males, a raiz, porque às vezes o próprio diabetes, ele vem muito de forma tardia, né? Tem gente até que tem uma resistência insulínica mais acentuada e a pessoa ainda não tem os critérios para ser chamado de diabético, né? Mas você pega muito desses casos por aí? Pego. É um paciente que vem com 110 de glicose em jejum, com 5,9 de hemoglobina glicada, que é a zona que a gente chama de alerta, né? O paciente com diagnóstico de pré-diabetes, mas você vai medir a circunferência abdominal da mulher, está acima de 88, do homem está acima de 102, tem uma circunferência aumentada, e você vê triglicérides elevado, a pressão está acima de 13/85. A gente acaba preenchendo todos os critérios, né? Precisam de 2 a 3 fatores para eu fechar para síndrome metabólica. Então, você vê que são condições que andam juntas e são crônicas. Mas a gente tem como reverter essas situações. Que antigamente, por exemplo, o diabetes era visto como uma doença crônica e progressiva e acabou. Você tem diabetes, vai ter que tomar remédio a vida toda, vai ter que fazer isso a vida toda. Só que esse peso já está saindo das costas e os estudos científicos vêm corroborando isso.
Super verdade, super verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para ti aqui. Então, e a pessoa que já está com diabetes? Eu não sei se você sabe, mas uma das coisas que eu falo é, ajuda o diabético 2 a combater a doença. Quando eu falo combater, estou me referindo a dominar, controlar, certo? Então, não é nada sobre cura, o pessoal sabe muito bem, mas é no sentido de dominar e controlar. Essa doença em 3 meses, reduzindo até mesmo eliminando o uso de medicamentos. E todo mundo fica assim, meu Deus, como que isso é possível, né? Então, assim, uma vez que esse diabetes está instalado, Mari, qual que é o caminho que a gente tem de tratamento de forma, assim, eficaz? Então, é remédio, é estilo de vida, o que que você orienta seus pacientes e o que que você observa que dá mais resultado aí na sua prática? Olha só, o que eu observo que dá mais resultado é quando o paciente adere à mudança do estilo de vida de uma forma intensa. Principalmente quando a gente faz o diagnóstico, né? Quando está numa fase inicial. Lembra que para fazer o diagnóstico de diabetes, a gente precisa de 2 parâmetros alterados. Então, é a glicose em jejum acima de 126, hemoglobina glicada acima de 6,5 e um teste oral de tolerância à glicose acima de 200 para fechar o diagnóstico. Então, eu cheguei e fiz esse diagnóstico do paciente. A primeira coisa é conhecer os hábitos de vida. Como é que é a alimentação, como é que está o manejo do estresse, qualidade do sono, fazer uma mudança de estilo de vida intensa, porque a gente consegue melhorar com tudo isso. É claro que eu não vou deixar de medicar alguns pacientes que precisam ser medicados, que eu quero diminuir o risco de infarto e AVC também. Só que tem que ser muito bem conversado e ver qual tipo de perfil do paciente, porque tem gente que já chega disposto a usar a medicação e não quer mudar o estilo de vida. Mas a gente tem sempre, Josi, que oferecer, mostrar quais são os leques de tratamento, que não é uma coisa engessada. Sim, perfeito. Inclusive, a respeito de medicamentos, uma das coisas que eu venho passando com o pessoal é que tomar somente o remédio, achando que você está combatendo a doença, eu venho ensinando para eles que isso é um erro. Porque ainda mais se for o remédio do grupo das sulfonilureias, né, o gliclazida, para quem tomar aí, o Jamicron. Então, o que você acha em relação a isso? Imagina, você vai usar uma medicação que vai baixar o valor da glicose, mas ela não vai trabalhar a base que é a resistência à ação da insulina. Então, você continua tendo o mesmo risco de complicações o tempo todo, mesmo você baixando o seu valor de glicose. Então, você está inflamado, você tem a inflamação crônica instalada. Aí não adianta, né? Você não está fazendo a base do tratamento. É aquela coisa, vou usar a insulina e comer o que eu quiser, porque eu estou usando a insulina. Mas você está inflamado, você não está bem, é aquele paciente que vem cansado, a memória está ruim, quem fica bem acordando 5, 6 vezes à noite para fazer xixi? Não tem como. Eu estou fazendo um evento com o pessoal e aí eu fiz uma pesquisa, Mari, e vou te falar assim, 462 pessoas responderam quando eu perguntei o que mais te incomoda em relação ao diabetes. Para você ter uma ideia do perfil de seguidores e de ouvintes que a gente tem. Eles responderam neuropatia diabética, cansaço na cabeça, visão turva, formigamento, fraqueza, formigamento, fadiga, visão turva, dores nas pernas, tudo você percebe ali, tontura, a neuropatia muito presente, né, neles. Inclusive, eu estava até vendo um estudo de que a neuropatia é uma das, pensando em complicação, né, macro e micro, é uma das complicações microvasculares, né, que se manifestam mais rapidamente, né, que é justamente por se tratar de... Hoje eu tô mais gaga do que o normal, tá? Você sabe que eu sou meio... Todo mundo já sabe. Acho que a boca tá
seca, mas tem hora que a palavra não quer sair. Desculpa, gente, só pra descontrair. Eu tô quase ficando aquele povo. Vai bebendo água aí que nem eu. Ao lado bom, eu canto bem. Diz que gato canta bem. Então, eu explico para ele que justamente por se tratar de lesões dos pequenos vasos, né? Então, acaba que o açúcar alto no sangue realmente tende a prejudicar, a lesionar. O que você diria, no caso, para essas pessoas que estão aqui na live, para a gente com esses sintomas e que muitas vezes estão desesperadas? Você sabe que às vezes a pessoa fala, tô desesperada, elas acham que não tem solução, porque tem pessoas que estão tomando 3, 4, 5, 6 remédios mais insulina. E aí elas ficam, meu Deus, isso é o comentário que eu recebo, certo? Meu Deus, será que eu não tem mais nada que eu possa fazer? E a resposta que eu dou para muitas delas, e assim, agora eu vou compartilhar com você uma experiência minha de consultório, que às vezes o paciente ele tem uma boa reserva, e que às vezes quando a gente aperta, ajusta o parafuso da dieta, então o que eu te mando paciente, você vai lá e consegue reduzir medicamento. Você vai lá muitas vezes e consegue reduzir a insulina desse paciente. Então, o que você diria? Tem esperança ou está tudo perdido? Mesmo para aqueles que já estão tomando muito remédio, insulina, enfim. Tem esperança, sim. Eu sempre analiso as coisas desde o início. A cronologia é muito importante para nós, porque o paciente com pré-diabetes, ele já é um paciente que tem 10% do risco aumentado de ter oftalmopatia, nefropatia, neuropatia, que são as microcomplicações, as complicações microvasculares. Então, como que eu vou esperar o paciente já ter o diabetes instalado para me preocupar com essas coisas? E a gente pode colocar freio nesse processo, melhorar os sinais e sintomas. Lógico, a gente vai fazer rastreio com exames específicos para ver o grau de instalação, porque também a gente não vai prometer uma coisa que não vai acontecer. Tem pacientes que vão permanecer com o formigamento nos pés, a dormência, aquilo que incomoda, pode reduzir, mas não ir embora, porque imagina, o paciente veio para mim com 5 anos de sinais e sintomas. Como é que eu vou conseguir melhorar? Quanto antes a gente conseguir atuar, melhores são as condições futuras, né? Sim. Por isso é importante as pessoas não se conformarem com a doença, viu, pessoal? E buscarem atendimento o mais breve possível. A Maria, ela sabe um pouquinho da minha forma de trabalho. Eu sou bem agressiva quando o assunto é dieta de baixo carboidrato. Todo mundo que me conhece sabe. A gente tem... A gente tem a Alda, né, que é uma paciente que foi um caso bem legal, né, que é uma senhora que chegou pra gente com mais de 40 anos de diabetes. Ela chegou com uma hemoglobina glicada de quase 13, eu acho, 13. Uhum. E ela estava tomando insulina, e ela estava, gente, 90 anos de idade, ela estava bem debilitada, tá? Mais de 40 anos. E você conseguiu, Mari, tirar a insulina dela ou ela tá tomando insulina ainda? Não, tá sem insulina já pelo menos uns 6 meses sem insulina. 6 meses. Acho que 6 meses ou mais, usando a medicação oral. E a gente conseguiu reduzir bem a medicação e ela está bem controlada, com hemoglobina glicada de pré-diabetes. Olha só, 40 anos com hemoglobina glicada de pré-diabetes. Nós sabemos, pessoal, que essa paciente, certamente, ela não tem mais o critério para falar que ela alcançou uma remissão. Mas a gente sabe a importância da qualidade de vida. Porque a última vez que eu falei com a filha dela, ela estava até conseguindo limpar a casa. Então, assim, quanto que você ganha? A gente precisa tirar o olho do papel, né, Mari? Porque às vezes a pessoa quer enxergar o exame, mas não é sobre o exame, é sobre a qualidade de vida. Pode falar. É a gente ter o olhar voltado para o paciente. Porque não é um número na balança que viu? Ficou feliz pra caramba aí o Instagram nesse momento com a gente, hein?
São tantas formas. É colocar o paciente no centro do tratamento. Quando a Isso, gente ficar trabalhando só com estatística e não olhar para quem está na nossa frente, a gente não vai conseguir sucesso no tratamento. Porque tem que individualizar. isso, E você isso, vê, 90 anos não ela não impediu a gente de mudar todo o tratamento dela. exato. E ela está muito bem. Ela tá muito bem. E uma coisa, às vezes a pessoa pode pensar o seguinte, Mari, Josi, mas será que eu vou conseguir fazer um tratamento assim? E a gente precisa falar sobre adesão. Ou seja, a gente precisa Uhum, falar sobre o quanto que você que está vendo essa live está disposto a fazer pela tua saúde, uhum, tá? Porque assim, qual que é o meu objetivo? Não, tá tudo bem pra mim se eu só tomar remédio e beleza. Não, eu uhum. desejo, se eu tiver condição para isso, ou seja, reserva pancreática, eu desejo que a Mari, que a Josi me auxilie para conseguir a remissão. É. E Mari, eu sou muito a favor de buscar a vida plena. Eu sou muito a favor de, poxa, se o normal no teu sangue é uma glicose abaixo de 100, para que você vai se conformar com um negócio de 160? De 180? De jeito nenhum. Não. Uhum. Então, assim, por quê? Porque eu não consigo abrir mão de um alimento X, Y, Z. A gente entende toda a questão cultural, todo o alimento ali como muitas vezes, né, um prazer, uma válvula de escape, enfim, mas a gente tem que entender que também existem consequências, principalmente quando se fala de um diabético. Uhum. Conforme foi abordado no começo da live, é uma doença de intolerância, que o paciente tem que estar ciente disso. Às vezes o que o pessoal reclama é, Josi, mas ninguém falou pra mim que fazia mal. Ninguém Uhum. falou pra mim que tinha como eu conseguir a remissão. E aí, gente, eu indico a Mari para muitos pacientes meus, porque eu falo assim, Mari, se o paciente já vem com um médico há 15 anos e o médico nunca falou para ele sobre mudança de estilo de vida, tá na hora de buscar um outro médico. Você discorda ou você concorda? Concordo. E eu acredito, Josi, que a gente tem que falar em remissão hoje com o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Tá na hora da gente mudar o jogo. Tá na hora da gente não se conformar com o aumento crescente de pacientes com diagnóstico de diabetes e pacientes descompensados. Passou da hora da gente ficar assim, é porque fulano amputou, ciclano está na hemodiálise, o outro infartou, está fazendo lá um cateterismo, uma angioplastia, colocando stent, perdeu a visão. Está na hora da gente fazer o inverso. Teve o diagnóstico, existe a possibilidade da gente silenciar a doença, que a gente não fala em cura, né, Isso. Josi? A gente Vamos em cura. não falamos em cura, mas se eu posso frear essa progressão ruim, e se eu posso trazer qualidade de vida, longevidade, é o que eu vou fazer desde a primeira consulta, do primeiro encontro com o paciente. Isso. E aí vai dar boa conversa e o autoconhecimento. Porque se o paciente também faz o curso igual você está fazendo, um curso muito bacana, que ele tenha uma infinidade de informações e que ele vai agregar tudo isso na sua rotina, no seu dia a dia, isso só vai ser benéfico. Então a gente Sim. precisa acreditar que isso é possível e oferecer as formas eficazes para que isso aconteça. Porque Sim. todos os estudos mostram que as nossas intervenções elas têm que ser realmente intensivas. Isso. Eu tenho um paciente que desenvolveu diabetes por conta do tratamento oncológico e ele teve uma destruição das células beta-pancreáticas e a gente já reviu algumas vezes a reserva e sempre reserva baixa, mas eu consigo usar, titular, dose de insulina muito baixinha. Sim. E o paciente não tem nenhuma descompensação, tá maravilhoso. E isso me deixa muito feliz, porque mesmo que ele esteja usando insulina que não teve a remissão, ele tem critérios de longevidade, é um paciente menos inflamado, é um paciente que vai complicar menos. Perfeito. Quando você fala longevidade, e uma das coisas que eu falo para os seguidores é, pessoal, um diabetes bem controlado, diabetes, assim,
não com remédio, controlado com estilo de vida, né? Não é controlado de qualquer jeito. Eu vou tomar bastante insulina para controlar o diabetes, aí não vai rolar, né? Um diabetes bem controlado com estilo de vida. E claro que tem alguns medicamentos que são bons no mercado, a gente sabe disso, mas eu costumo falar que esse diabetes, ele não vai ser um risco, Mari, para desenvolver complicações mais graves no futuro. Então, assim, as pessoas, elas às vezes estão amedrontadas, né? Eu tô com medo e tal, mas a maioria, eu tô com uma outra paciente também que é idosa, e essa melhorou consideravelmente a neuropatia. E em uma semana ela falou, Josi, eu botava meus pés para cima e agora eu não sinto mais. Então, muitos deles, por incrível que pareça, às vezes a gente, né, não vê no estudo, mas na prática tem aparecido assim no consultório, muita gente melhorando mesmo. E assim, olha que interessante isso. Você tá lá tratando a doença para quê? Para você viver melhor. Vamos mudar até a palavra. Não é tratar a doença, é tratar a tua saúde. Olhar para o teu, né, com esse cuidado. Gente, olha, é você abraçar você mesmo. Você abraçar você mesmo. Porque o diabetes é uma doença chatinha. E quando não bem controlado, tratado, nós sabemos que é uma doença que tem, sim, capacidade de fazer um estrago em todo o nosso corpo. É uma das poucas que pode fazer isso, né? Mas assim, em vez de viver com medo, ai meu Deus, estou com medo, estou ansioso, estou depressivo, o que você pode fazer para evitar que isso aconteça? Qual vai ser a estratégia para ter uma boa qualidade de vida? E a gente tem, graças a Deus. Acho que vale a pena a gente deixar eles entenderem, né, Josi, o que é a remissão em si. Hoje a gente tem alguns consensos, né, mostrando que manter uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5 por mais de 3 meses sem medicação, eu fecho o critério de remissão. O paciente estacionou, silenciou a doença. Mas isso significa que ele vai poder comer o que ele quiser? E que ele não vai ao endocrinologista? Ele não vai fazer consulta? Não! Significa que ele vai manter bons hábitos de vida e fazer pesquisa fundo de olho, vai fazer o exame de urina para ver se está perdendo proteína pela urina, vai fazer rastreio de complicação. Porque lembra do paciente com pré-diabetes que eu falei, que já tem 10% de risco aumentado de ter infarto, de ter complicações. Então, a gente tem que manter a vigilância ativa. Porque se esse paciente descompensar, eu tenho que entrar com medicamento de novo. A nossa meta é colocar em remissão. Mas tem que ficar de olho, vigilância ativa. Perfeito. E é por isso, pessoal, que a gente não se atreve a usar a palavra cura com vocês. Porque cura, ela remete àquela coisa assim, ó, tô curado, acabou, o perigo foi embora. Mas uma vez que você submete ao teu corpo a resistência insulínica, já era. Você é uma pessoa que tem resistência insulínica. Aí nós vamos trabalhar para combater o diabetes, ou seja, para dominar essa doença, para controlar. E, gente, é estilo de vida. O pessoal fica assim, Mari, queria um remédio santo, queria um milagroso. Se já tem algo, por que não vende na farmácia? Por que não dá de graça? Por que não faz isso? As pessoas não entendem que a transformação está no autoconhecimento. Está no autoconhecimento, gente. O que a Mari, o que a gente faz na nossa consulta, eu não falo do meu programa, é ensinar a pessoa a enxergar o próprio corpo. Até porque dieta de ninguém é igual, né, Mari? Dose do medicamento é diferente também, é ou não é? Então, pessoal, é aquela questão do autoconhecimento. Então, quem está aqui na live, ai meu Deus, você ficou formado com diabetes, bora dar uma virada de chave aí na cabecinha, entendeu? Para o autoconhecimento, para a mudança de estilo de vida, porque a cura definitiva, para nada existe cura definitiva, Mara, até para gripe, veja, gripe, você vai tomar banho, sei lá, na piscina quente, aí você vai pegar uma gripe, aí você vai tomar lá, esperar 7 dias, fiquei boa, vai de novo, tu vai gripar, pessoal, não existe essa sensação de segurança 100% para nada. Eu até já falei em outras lives que nem um emprego, então você quer um benefício de um estilo de vida, tu só vai ter enquanto você estiver fazendo. É igual a academia. Ai, tô indo pra academia, tô ficando fortão. Para de malhar. Pequenininho de novo. Então não adianta. A gente faz, se a gente mantém.
Deu uma travadinha aí o teu vídeo. O benefício, ele é mantido se a gente sustenta aquele estilo de vida. Parou de fazer atividade física, você vai ter benefício do exercício? Não, você parou de fazer atividade física. Aí, É, uma outra coisa. Quais são as possibilidades da gente fazer o paciente entrar em remissão? Nós temos 3 possibilidades, né, Josi? isso. Cirurgia bariátrica, onde o paciente perde mais de 15% do peso, consegue colocar o diabetes em remissão. Paciente que é submetido a dietas de shakes de 800 calorias, o paciente faz um período determinado com a divisão desses shakes ao longo de 24 horas, 800 calorias no total, e depois faz a reintrodução dos alimentos. E a gente tem a possibilidade de fazer uma estratégia alimentar de baixa quantidade de carboidratos, né? Uma very low carb diet, e o paciente ter um alimento hiperpalatável saboroso para poder chegar a controlar a doença de base. Eu ainda prefiro comida de verdade do que shake, né? Mas a gente mostra essas possibilidades que existem em nossa frente hoje em dia. Exato. Né? E o que a gente trabalha, pessoal, é com a alimentação. Então, assim, é muito mais fácil. Ah, você vai querer tomar um shake, 800 quilocalorias por dia? Ninguém merece. Quem vai viver com isso? É um sofrimento muito grande. Mas fala se não é legal você combater o diabetes enquanto vai comer um churrasco, enquanto come ovos com bacon. Ai, gente, por favor, né? Aí vai ter aquele que diz assim, ai, Josi, mas assim, eu tenho que abrir mão do meu pão? Ah, gente, não existe facilidade na vida não, tá? Tudo é difícil. Em algum grau, tudo é difícil, né? Ou seja, escolhe qual que é o problema melhor para a gente. Não, tem até um livro que eu li que é o seguinte: não tem como ficar sem problema. A gente tem como escolher quais são os melhores problemas para a gente resolver. Qual que é pior, né? Abrir mão do pão. E eu conversei, tu falando assim, Mari, talvez tu com certeza tenha essa experiência também. Mas hoje eu tenho um trabalho 100% focado no diabetes, 100%. E eu tenho um chamo assim que é de trazer pessoas mais complicadinhas para perto de mim. Tu vê, né? O perfil que eu te mando eu mandei uma vez um paciente que ela se assustou. Ela, Josi, o que é isso? Retina de mil e tanto, né? Triglicerídeos, não sei. Ela fica, Josi, o que é isso? Então, aí eu já atendi uma pessoa também, nesse caso era um homem, Mari, que estava quase amputando o pé. Não cicatrizava. Não cicatrizava. Ele chegou aqui assim, o pezinho todo roxinho mesmo. Duas feridas, no calcanhar, uma de calo e outra. E a gente também, Mari, com dieta cetogênica, sob orientação ali direitinho, o paciente conseguiu cicatrizar. O paciente melhorou. Tem muitas coisas que às vezes as pessoas elas não sabem, gente, que dá para melhorar, dá para fazer. Entendeu? Agora, você não pode se conformar. E também, a gente sabe que não é culpa das pessoas, né, minha amiga? Porque não tem muita informação por aí, né? Elas, infelizmente, são orientadas que pode comer de tudo um pouco. A gente está falando aqui que a base do tratamento é dieta. Mas as pessoas, ontem mesmo, estavam me contando que são orientadas a comer tapioca, a comer cuscuz, a comer arroz, tá tudo bem. Comer batata no café da manhã. Tem diabetes comendo macaxeira, batata no café da manhã. O que você acha disso como endocrinologista? Eu não gosto, não oriento. A minha orientação é sempre começar com proteína no café da manhã. Até porque vai ser a base da nossa sociedade, o que é essencial para nós. Então, se eu começo o dia com um alimento com uma carga glicêmica grande, o volume de insulina que eu vou precisar é enorme. Então, você já dá aquele tapa no pâncreas logo assim que você acorda. E você estava num período que o seu pâncreas estava, né? Quando a gente está num estado de jejum, seu pâncreas está estacionadinho, tranquilinho ali. Aí você acorda e já dá um impacto, né? Bom dia. Difícil. Tenso. E a base, assim, o paciente quer a remissão do diabetes. Hoje, o controle de peso é sabido que é o principal. Então, se você faz uma dieta onde a maior parte da sua dieta das 24 horas é composto por carboidrato, dificilmente você vai conseguir o controle do seu peso e a base para remissão do diabetes.
Se você reduzir em 10% do seu peso, os estudos já mostram que você diminui a mortalidade, estudo Luca Red. Se você diminui mais de 10 quilos do seu peso, você diminui 21%, em 19%, lembra que a porcentagem certinha, 19% a 21%, o risco de doença cardiovascular, que é o estudo DIRECT. Então, a gente tem bastante evidência científica que o controle do peso ele está aliado à redução do diabetes. E aí você quer controlar o peso fazendo dieta de mais de 2.000 calorias em 24 horas, baseado em carboidrato ou produto ultraprocessado, isso vai totalmente contra. E o que, que você quer falar para o pessoal, né, que escuta? Nós não estamos aqui, pessoal, né, para criticar a conduta de ninguém, certo? Então a gente respeita, quero deixar claro que a gente respeita, eu respeito, eu acho que ninguém nunca vai me ver aqui falando mal de dieta de nutricionista nenhum. Às vezes eu justifico, né, que a galera às vezes tem uma especialidade diferente, passa a dieta lá, mas nós não estamos aqui para criticar. Mas o que você acha, por exemplo, né, do paciente que ouviu do médico que ele não pode cortar carboidrato que ele precisa, porque se ele cortar, ele vai faltar glicose para o cérebro, que ele vai passar mal, que ele é diabético. O que você teria para falar para essa pessoa? É isso mesmo? Tem uma informação diferente? Como que está assim, a informação atualizada, né? Vamos pensar lá no nosso antepassado, Josi. Vamos lembrar lá, quando não tinha agricultura, quando a gente não tinha essa exposição enorme de alimentos que a gente tem, que é só ligar no celular que o alimento está na nossa frente, as pessoas tinham que caçar, as pessoas tinham que se alimentar de outra forma. E senão a gente já tinha sido extinto e eu não ia estar aqui conversando com você hoje. E essa não é a realidade. A gente conseguiu pela nossa evolução, óbvio. A base da alimentação, o que é essencial para a gente é a proteína, não é o carboidrato. Se você tem uma reserva no seu fígado, você tem a capacidade de metabolizar a gordura, o triglicérides e transformar em açúcar, em glicose de novo, que é a gliconeogênese. Então, assim, a gente tem uma forma maravilhosa de fazer a glicose funcionar para o nosso cérebro. Não precisa ser 100% da alimentação. Ainda mais... A proteína, assim, o carboidrato que a gente come, 100% é transformado em glicose. A proteína, 50% é transformado em glicose também. E a gordura, se você come mais de 30 gramas, 30% também vira glicose. Ou seja, você pode estar no estado de jejum de algumas horas e fazer o seu fígado liberar glicose para você. A gente armazena no fígado e no músculo o glicogênio, que nada mais é que a molécula de energia. Perfeito. Então, e aí talvez isso agora na cabeça do nosso seguidor a seguinte pergunta: então tanto faz comer carboidrato, proteína e gordura? Tudo vai levar a minha glicose? E a resposta é não, pessoal, não é assim. Então o macronutriente que mais vai levar a glicemia de vocês a ficar alta é o carboidrato, tá? Carboidrato. A gente tem, por exemplo, ali o fenômeno do alvorecer, né, pela manhã, onde você está em jejum, e muitas pessoas já acordam com essa glicemia extremamente alta. Por isso que é um problema, né? Já acordei com a glicose 180, 200, vou comer batata, vai chegar a 500, 600, como acontece com muita gente por aí, né? Então, é errado. Agora, vamos lembrar aqui, a proteína, ela vai levar um pouquinho a tua insulina, mas a proteína não vai aumentar a tua glicose, não. Você pode comer carne, bife no café da manhã e botar um libre que não vai subir. Então, você pode comer ali um bacon com ovos, que a glicose também não vai subir. Você vai ver que vai manter. Agora, você vai comer uma batata doce, né? Então, o interessante de vocês entenderem isso é porque, assim, tá, o corpo produz glicose através de proteínas e gorduras. Sim, ele vai produzir, por isso que não precisa comer. Deixa que teu pâncreas se vire com a glicose que teu corpo vai produzir. Não tem que comer mais por isso. Porque, às vezes, o fígado tá com resistência insulínica, não é, Mari? E tá produzindo, de forma ali desordenada. Aí tu vai estar comendo carboidrato de 3 em 3 horas? Tem como ser. A gente pode usar o nosso estoque como fonte de energia. E o nosso cérebro utiliza maravilhosamente bem os corpos cetônicos como fonte de energia. Exato. E funciona
muito bem para tudo, para a performance esportiva, para o trabalho, a capacidade de concentração, a clareza, né? Isso. Aqueles pacientes que falam que são igual com Covid, que você fica com a memória ruim, que você tenta lembrar das coisas, você estuda e não retém, que a gente chama de brain fog, né? Uma nuvem mental. Isso vai embora. Olha que legal. E já que você tocou aí em cetose, vamos explicar para os nossos seguidores a diferença entre cetose e cetoacidose, porque tem muita gente fazendo confusão, tem muito nutricionista que desmotiva, se você cortar um carboidrato é perigoso, porque você vai ter você vai ficar em cetose, vai passar mal. Vamos entender, vamos explicar que isso é diferente. Você quer explicar? A cetoacidose diabética, né, igual eu falei inicialmente, o paciente com diabetes tipo 1, ele não tem a capacidade de produzir insulina. Então, ele está com níveis altíssimos de glicose no sangue pela falta de insulina. E isso que faz o paciente passar mal. Você tem um excesso de energia fora do local adequado. Então, a cetoacidose ela acontece pela falta de insulina. Mas a cetose nutricional é quando a gente deixa de usar a glicose como a nossa fonte de energia e passa a utilizar a gordura como a fonte de energia. Então, a gente tem a capacidade de produzir corpos cetônicos que vão dar energia à disposição, tudo que a gente precisa, e que não é doença. Isso é ok. E a gente tem formas de mensurar isso. Através da urina, através do sangue, a gente tem fitinha que a gente acompanha a nossa produção de corpos cetônicos. Mas a gente, por exemplo, eu não tenho diagnóstico de diabetes. Vou fazer uma dieta com menos de 50 gramas de carboidrato. Então, eu vou gastar em 24 horas o meu glicogênio estocado, vou utilizar as reservas e vou produzir corpos cetônicos. E a gente consegue acompanhar essa evolução e não vai chegar ao estado de produzir tanto corpos cetônicos a ponto de você evoluir com cetoacidose diabética. Só quem não tem a capacidade de produzir insulina. Perfeito, né? Porque, na verdade, a cetoacidose ela é uma intoxicação, né? A gente vai ter ali vezes mais corpos cetônicos do que o normal. A gente sabe que é difícil fazer um paciente entrar em cetose. Para chegar até aquele meio 1 na fitinha, é um custo. Agora, você vai medir do paciente cetoacidose diabética, está em 15. Exato. Então, gente, isso para ficar, né, claro, a cetoacidose é uma complicação do diabetes. Você vai ter um quadro de hiperglicemia com uma intoxicação por corpos cetônicos e uma acidez metabólica. É isso. Dose metabólica associada à confusão mental, aquele paciente que chega com vômitos, dor abdominal, hálito igual vinagre de maçã, por conta da acidose metabólica. Isso. Em contrapartida, a própria Associação Americana do Diabetes, ela demonstra, né, que uma dieta cetogênica, quanto mais velho low carb for essa dieta, maior o benefício em quem tem diabetes. Não é verdade? Então, ou seja, quanto mais cetogênica é a tua dieta, mais rápido você vai conseguir melhorar da doença. Por quê? Porque essa é uma doença de intolerância, vamos focar então em eliminar essa glicotoxicidade do seu organismo. Sim. Né? Então, como é que a gente faz isso? Não comendo açúcar, não comendo amido. Né? Tentando ali baixar a insulina, resolver a questão da hiperinsulinemia, da resistência insulínica, da síndrome metabólica, enfim. Então, gente, olha como é legal. Quem tá gostando? O pessoal tá só calado aí, ninguém... Será que estão entendendo agora? Gente, ninguém fala nada. Vocês estão entendendo? Bora... Eu tô vendo aqui o pessoal comentando aqui, vi a Valéria falando, não tô conseguindo subir. Tá aqui o pessoal dando coragem. Gente, pra ver se está entendendo. Porque se não entender, a gente... Pronto, a Nilda, eu estou com a glicose aumentando. Nilda, tá entendendo. Boa, muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você, minha querida. Sabe por quê aqui? Às vezes o pessoal, Mari, eles estão querendo também, estou amando, gostei disso. É isso que eu quero ver. Agora a gente ficou feliz. Tem uma pessoa que perguntou assim para mim: tem algum número de insulina glicada? Fala sobre o peptídeo C. Às vezes o diabético quer se dar o próprio diagnóstico. Eu falo para o pessoal quanto que isso é perigoso,
Porque quem deve fazer esse diagnóstico é o médico, porque senão você vai fazer aquela, igual a música do Google. Eu vi no Google que essa dor no meu dedinho do pé vai me matar, não tô legal, né? Então eu tento falar para as pessoas, gente, não é você que vai fazer seu próprio diagnóstico, não é assim que funciona, mas o povo quer saber, eles querem o número padrão. Explica você como endócrino para eles que não existe o número padrão. Eu não consegui fazer com que eles entendessem ainda. O número padrão do quê? De algum exame específico para poder explicar? Só para muitas vezes, qual que é o peptídeo C ideal? Qual que é a insulina ideal? E eu tento falar, gente, não é assim, né? Tudo na medicina, né? Igual o doutor José Neto, ele sempre fala, né, que existem os números cabalísticos aí que eles colocam como referência, né, igual a 1,6 gramas de proteína por quilo dia, 0,8 para o paciente renal crônico. Várias pessoas fizeram estudos para chegar àqueles números, né? Para a gente ter alguma base, alguma referência. Só que os pacientes são únicos e o momento da coleta do exame é importante, Josi. Porque pensa naquele paciente, vamos colocar o simples, passou mais de 12 horas de jejum e vai colher um exame de sangue, uma glicemia em jejum. Esse paciente pode chegar lá no laboratório e tá com uma glicose em jejum de 106 e é um paciente que não tem pré-diabetes. Ele apenas começou a usar o seu estoque como fonte de energia. O fígado não produz a glicose, não faz gliconeogênese em jejum. Então, a gente tem que saber o momento de dosar. Muitas vezes eu não tenho o momento ideal. O paciente vai colher o exame em jejum, é igual, a gente tem paciente de 90 anos. Esse paciente vai quantas vezes no laboratório colher exame de sangue? Às vezes eu não posso colher um peptídeo C no estado alimentado e eu tenho que colher ele em jejum e eu tenho que ficar feliz com aquilo. Mas não é o ideal. E o ideal é o quê? O paciente, para avaliar o peptídeo C, não pode estar fazendo hipoglicemia, não pode ter glicose de 200. Então, tem que estar naquele meio termo, né, compensado e fora do jejum. Mas é um paciente que trabalha fora, que está em turno, que eu tenho que avaliar naquele momento. Às vezes eu não consigo padrão ouro. Então, eu avalio o paciente naquele momento e depois a gente tenta combinar uma reavaliação depois. E também tem diferença do impacto da alimentação, né, Josi? Você vê isso todos os dias. Às vezes ele vem mais baixo, não porque o paciente perdeu a capacidade de produzir, mas não, é porque se eu estou numa dieta cetogênica, eu preciso ficar produzindo muita insulina, eu preciso chicotear o pâncreas. Não, eu estou fazendo o contrário. Eu estou diminuindo a inflamação, eu estou deixando o meu pâncreas trabalhar numa livre demanda, assim, leve. Então não adianta você também olhar lá o valor de referência do exame do laboratório e não ver o seu momento, porque aquilo nada mais é que uma foto. A foto a gente guarda um momento, mas não consegue ter uma dimensão do todo. Agora aqui, colocaram um peptídeo 0,2, 0,2 não é bom, não. Não tem pra onde fugir, não é bom, né? Não é bom, não tem pra onde fugir, gente. Tem não. Mas o que a Mari tá falando, pessoal, que às vezes as pessoas elas acham que a gente não responde por maldade, sabe? Eu recebo comentário assim, Josi, fala sobre o peptídeo, qual é o valor ideal? A gente não tem, porque se o paciente chega pra mim hoje com uma hemoglobina, ou pra você, se o paciente chega pra você com uma hemoglobina glicada de 11, então se ele chega pra ti com o peptídeo C muito baixo, você vai dizer, caramba, o cara não tem mais reserva, o pâncreas dele fritou. Mas se o cara chegou também com um peptídeo C alto, a gente já fica um pouquinho animada. Mas às vezes a pessoa não tá alto porque teu pâncreas está na praia, tá passeando, não tem por que trabalhar, gente. Então, ó, resumo da ópera. Não tenta fazer seu diagnóstico. Você precisa caminhar, você precisa de um médico para fazer esse diagnóstico. Eu deixo muito claro, viu, Mari? Gente, diagnóstico é com o médico, não é com o nutricionista. Então, assim, eu mando muita gente para Mari, eu peço exame, porque eu estudo muito a respeito, eu entendo, aliás, muito bem, mas eu mando para Mari é testemunho. Mas aqui é teu. Vá lá, mando para Mari, mando pro Omeni também, inclusive eu tenho live com ele aqui, né?
Mari e Bomini são meus dois endócrinos. Você quer responder alguma coisa? A gente tem que trabalhar em conjunto, porque eu posso ter os exames em mãos e fechar um diagnóstico, mas se o paciente não adere à mudança da alimentação, não faz essa avaliação com a nutricionista, ele ainda continua no escuro. Então não vai aproveitar o máximo do tratamento e não vai ter a melhor resposta que poderia. Quando a gente consegue um tratamento com uma equipe multidisciplinar, eu estou extraindo o melhor paciente, que muitas vezes está em negação, o paciente não aceita o diagnóstico, tem dificuldade de entendimento, aquilo é um sofrimento, é como se eu tenho diabetes, acabou a vida para mim. E não é. A doença nada mais é do que um caminho para que a gente possa mudar. Isso. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho o diagnóstico de uma doença crônica. Eu tenho o diagnóstico de lipedema, que é o acúmulo de gordura localizada nas pernas. Alguns pacientes podem ter no braço. Eu, sortuda, tenho no braço e na perna. O que eu tenho que fazer com isso? Trabalhar a cabeça, a aceitação, fazer terapia, melhorar a alimentação, prática regular de atividade física. Então, o que a gente faz com esse diagnóstico, com essa informação, é que eu preciso. Então, o que eu vou fazer daqui para frente com isso? Eu posso não aceitar e ficar naquele estado como se fosse criança que faz pirraça e quer me revoltar. Pronto, deu uma travadinha. Deu uma travadinha aqui. Voltou? Pode repetir a última frase? Voltou. Não, o paciente que se revolta, que não aceita, não vai conseguir o melhor. Sim. Então, é o autoconhecimento, é o paciente adquirir novas habilidades e ter profissionais ao seu lado. Nutricionista, endocrinologista, o educador físico, o psicólogo, uma equipe multidisciplinar ajuda o paciente a se fortalecer muito. Sim. Empoderar o paciente. Isso. Perfeito. Muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu ver. 1 hora de live, você tem uns minutinhos a mais aí? Tem. E aí eu acho que a gente já, só para martelar aqui mais um pouquinho, no caso das pessoas, então, Mari, que não tem mais a possibilidade de reversão, a gente orienta eles para chegar num bom controle, né? Que a gente já falou a respeito disso aqui. Deixa eu só pegar aqui um comentário que me chamou a atenção, cortou meu raciocínio. Enfim, por bom controle. Mas assim, o mais legal, né, quando a gente fala de uma doença crônica, principalmente do diabetes, é saber que se a pessoa ela mudar um pouquinho ali o rumo, né, acertar no tratamento, buscar o profissional correto, gente, então vocês vão ter, né, grande chance aí de botar a doença sob controle. E o que a gente quer de verdade, viu? Mari, quais são as estratégias de saúde e longevidade aí que você usa no seu dia a dia, que você quer compartilhar com os nossos seguidores? Para manejo da minha vida? Eu como melhorar como pessoa? Não, quais são as suas estratégias de saúde e longevidade que você faz? Você quer compartilhar também alguma coisa com a gente? Uhum. A minha rotina não é diferente dos pacientes que têm diagnóstico de diabetes, não. Eu busco todos os dias melhorar a qualidade da minha alimentação, sempre voltada para a densidade nutricional. Pensar no que o meu corpo necessita para que eu possa estar em plenitude. Com fogos, gente. Meu Deus do céu, que momento glorioso. Então, eu busco fazer uma alimentação voltada para comida de verdade, sem produto industrializado. Falar que eu não consumo açúcar, esporadicamente, algumas vezes eu me permito. Só que, pela minha doença de base, eu descobri alguns alimentos que me inflamam mais, que eu tenho mais dor e eu evito. Então, minha alimentação é voltada em comida de verdade sempre. A atividade física, ela é um grande aliado, tanto para a parte física como a saúde mental.
Então, eu não abro mão de, no mínimo, 3 vezes na semana fazer atividade física. Ah, eu não consegui ir para o CrossFit, eu faço em casa. Ah, eu não consegui fazer o que eu tinha proposto. Faço uma caminhada, uma corrida. Eu não deixo de me exercitar. Por quê? Eu descobri que isso é remédio, é terapêutico, é vida. Então, Sim, eu faço porque, igual os pacientes têm que tomar remédio todo dia para o controle da pressão. Eu faço atividade todos os dias, sim, né? E quais são as estratégias para manejo do estresse? Porque a gente precisa diminuir os nossos níveis de cortisol, a gente precisa de uma boa qualidade de sono. Tudo isso faz parte de cuidados com a saúde para garantir que longevidade. sim. Vamos responder aqui umas perguntas, rapidinho? Uhum. Vou pegar aqui rapidinho, eu peguei aqui alguns lá de cima, só para voltar aqui na Rosana, né, que disse que descontava as frustrações nos alimentos. Rosana, assim, não é culpa sua em primeiro lugar, até porque, se for pensar assim no alimento, e eu vou repetir uma frase que eu ouvi falar a semana inteira, Mari. Assim, a indústria, ela conseguiu uma forma de nos fazer comer sem fome e beber sem sede. Então, de antemão, tem uma demanda de alimentos hiperpalatáveis, né? Então, você está angustiada e a comida vem como se fosse um abraço. E muitas vezes, para você conseguir vencer isso, você precisa de ajuda. Às vezes, tem que moldar o ambiente, né? Então, você quer compartilhar alguma coisa com ela, alguma mensagem para ela? Tem que avaliar o tipo de transtorno alimentar que está associado, né? Tem que, como é o padrão de fome, é fome o tempo todo, em algum período específico do dia, quando está ansiosa, aumenta o volume, come mais, acorda no meio da madrugada para comer, come até se sentir aquela sensação de empanzinamento, de estufada, tem que ter essa sensação de saciedade, plenitude muito marcada, sente culpa depois de comer alimentos em grande quantidade. Então, isso daí tem que ser muito bem pontuado, porque a gente pode estar frente a um transtorno alimentar. E a gente tem tratamento certo, medicamento certo, orientação psicológica, tudo isso ajuda demais. Perfeito. Aqui uma pergunta: quem tem diabetes há 18 anos com resistência insulínica consegue remissão se tiver reserva pancreática? Eu tenho um paciente que tinha o diagnóstico de pré-diabetes há 10 anos, paciente que chegou com obesidade, síndrome metabólica, hipertensão, diabetes. Ele tinha os valores de pré-diabetes mesmo e, de repente, veio com uma glicose de 300 em jejum e uma glicada de 13. E eu precisei insulinizar, foi questão de 2 meses só, e ele foi para medicação oral. Já estamos em valores de pré-diabetes, não completei nem um ano, então existe a possibilidade de mudar. Tudo bem. Dentro do meu programa, Mário, eu tenho a Nilda. A Nilda começou comigo, ela, 18 anos de diabetes, entrou lá com uma glicada de, eu acho que foi, oh Jesus, me ajude, 8,9, alguma coisa desse tipo. Minha mente pode estar me pegando agora. Em 3 meses depois, estava com 5,7. Então, a gente consegue. Ela tinha uma boa reserva pancreática, né? Então, a questão é como é que está o teu corpo. Porque às vezes a pessoa ela, assim, recebeu o diagnóstico e você não fez nenhum cuidado sequer. Então, você tem 18 anos de diabetes, assim, ó, comendo errado, mas vivendo na carbolante, entendeu? Aí, se você não tiver mais reserva, e às vezes no diagnóstico, eu li isso num livro, que o paciente, se duvidar, alguns já têm perdido 50% da reserva pancreática. Você tem essa informação também? De que de Alguns paciente com diabetes tipo 2, no diagnóstico, por ser tardio, já tem perdido 50% da reserva pancreática. Porque cada ano que passa, e dependendo do estilo de vida, o paciente faz com que a reserva ela seja esgotada mais rapidamente, né? Então, quanto mais tarde, de forma mais tardia, você buscar esse tratamento, essa ajuda, mais difícil vai ser a reversão, tá, pessoal? Quanto mais cedo, melhor. Então, se você tem menos de 5 anos de diabetes, tem muito mais chance para você. Muito mais. O
Quem mais aqui? Eu já tomo insulina. Agora, tomar insulina não é o fim do mundo, não. A Mari falou aqui que ela já ela já fez isso também com vários pacientes para mim. Então, a gente fica, tá? Quem mais aqui? Chegou outro tipo de dúvida. Aqui a Silvia colocou, eu continuo comendo errado, minha diabetes está alta, eu sei que são os carboidratos. Tem consciência, ó, essa aqui tem consciência. É bom ter esse nível de consciência, né? Porque você, às vezes, fala assim, de onde está vindo a glicose alta? Tem gente aí por aí comendo aveia com mamão achando que vai baixar a glicose. Não vai não, viu, gente? Vai subir a glicose. Comer aveia com mamão, a sua glicose vai lá pro... Josi, e eu fico... Assim, eu bato na tecla. O paciente tem a ferramenta maravilhosa para se conhecer e conhecer o impacto dos alimentos. Teste do dedinho, glicemia capilar, puro dedinho antes de comer, 2 horas depois de comer. Você tem uma noção daquele impacto do alimento. Então, assim, um dia você comeu 3 ovos no café da manhã, ovo mexido com café preto. No dia seguinte, resolveu fazer a tapioca do bem. E como é que ficou esse impacto da tapioca do bem? Foi bom? Sua glicose ficou controlada? Não, não ficou. Então, você vai persistir comendo esse tipo de alimento? Não, vou mudar a minha estratégia. Como é que você dorme? Com que valor que está na hora de dormir? Como é que você acorda? Você tem que ir avaliando o seu ritmo e os alimentos que você costuma comer. E mudando aos poucos. Sim. Aqui um comentário: as endocrinologistas infelizmente dão muito carboidratos e frutas para os pacientes. Deveriam ser processados. Não, mas é porque tanto endócrino como nutri são as diretrizes, né? Pessoal, isso é o que a gente aprende na faculdade. A gente não pense. Eu digo para eles que eu não aprendi a tratar diabetes na faculdade, gente. Você aprendeu a tratar diabetes que você tratou hoje na faculdade? Não. O consenso que coloca low carb como estratégia, ele apareceu para nós na ADA, né, que é a nossa Bíblia do diabetes, em 2019. A gente está em 2024. Então, não, as coisas mudam. Antigamente eu fazia um tipo de prescrição, hoje eu faço outro tipo de prescrição e está tudo bem. Não significa que tem que ser processado. Os estudos científicos estão sendo desenhados, as coisas estão acontecendo. E a gente tem hoje uma ferramenta a nosso favor, que é o Instagram, que, por exemplo, eu li o estudo científico tal, estou trazendo aqui hoje, Josi, para a gente discutir. Então, a gente vai clareando, ao mesmo tempo que eu absorvo esse conhecimento, Josi, a gente vem aqui e passa para vocês. Nada na vida é imutável. E o conhecimento, a gente vai renovando o tempo todo. Então, olha, 2019 para 2024, eu e Souto e a galera, a gente comemorou muito quando isso daí saiu. Sim. Ele me ajudou até a montar uma apresentação para eu fazer na residência. Eu estava na residência nessa época. E eles me ajudaram, porque o pessoal ia na arguição firme em cima de mim. Gente, no mundo da medicina, da saúde, eu acho que é que nem descascar cebola, né? É sempre uma camada nova. Tem que sempre se atualizando. Todo dia tem algo diferente. Né? Então, assim, às vezes eles falam, esse povo não se decide, hoje é uma coisa, amanhã é outra. E talvez a gente mude de opinião. Se tiver algo melhor, a gente vai mudando, né? Então, tá tudo bem. Não pode ficar desatualizado, parado no tempo. Não importa o que foi orientado no passado, assim, o que importa é hoje, é o agora, o que tá valendo, o que tem de mais novo. É isso que a gente tá aqui conversando com vocês na live. Então, sempre que os colegas se atualizem. É desconfortável saber que a dieta de baixo carboidrato, a dieta, enfim, que tem um corpo de evidência por trás, não é indicada, não é falada, nem muitas consultas, né? A pessoa nem sabe que existe. Muita gente chega aí, o que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso. É triste, mas vamos torcendo aí para que a galera acompanhe, né? Se atualize. A gente pode fazer isso. Uma coisa é a gente oferecer como estratégia de tratamento. Outra coisa é o paciente falar assim, tudo bem, eu agradeço essa informação e vou seguir cuidando de uma outra forma. Tá tudo bem, não tem briga. É a gente poder mostrar estratégia eficaz.
e o paciente toma a decisão se adere ou não. Isso. A Ruth Oliveira perguntou quantas horas de jejum para fazer os exames, doutora? Eu sempre lembro que tem fila para coletar exame, né? Você chega lá, tem que tirar, dar o nome, passar carteirinha, e que às vezes você pode esperar até 1 hora na fila. Então sai de casa aí com 11 horas para garantir esse 12ª hora e não passar dessa hora para colher o exame de sangue, principalmente na análise de glicose e colesterol. Ok. E exames hormonais, a maioria deles a gente tem que colher até 8 horas da manhã, igual cortisol, os homens para testosterona, né? Por conta de pico hormonal, a gente tem horário certo para colher também. 12 horas de jejum? Quantas horas? Até 12 horas. O que uma pessoa com diabetes tipo 2 pode comer antes de ir para academia? Silvio, o que uma pessoa com diabetes? Hoje de manhã eu falei isso com eles. O que eu posso comer? Porque uma pessoa, define essa pessoa para mim. Né? É difícil fazer. Eu treino 5 horas da manhã em jejum todo dia. Em jejum. Né? Então, queridos seguidores, esqueçam esse negócio do que o diabético pode comer, o que o diabético pode fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso comer. É isso que eu ensino para eles, Mari. Mas o pessoal ainda tem aquela cultura da receita milagrosa para todo mundo, e não tem, pessoal, não tem. Às vezes... E eu quero deixar assim uma informação legal, Josi, que cada exercício ele tem um impacto diferente para nós. O paciente que faz uma corrida pode fazer hipoglicemia horas depois, ou dependendo da intensidade, mais rápido o paciente pode fazer, se fez uso de insulina, por exemplo. Agora, o paciente vai fazer uma atividade física resistida, musculação, o crossfit, atividade de alta intensidade. Você vai fazer hiperglicemia, a glicose vai aumentar. Então, qual é o cuidado que o paciente com diabetes tem que ter? Medir a glicose antes de fazer atividade física e, se possível, quando você teve diagnóstico recente, começou uma atividade física recentemente, mede a cada 20 minutos. Porque aí você vai ver o comportamento da glicose mediante aquele estímulo do exercício. E aí o médico que vai estar junto, nós vamos reduzir 20% da insulina antes de você fazer atividade física. Vamos ajustar com a Josi para que você faça um aporte maior nessa refeição antes da atividade física. Sem ter que parar com essa ideia que tem que ter gel de carboidrato, de que fazer banana com pasta de amendoim, com oração antes de treinar. Não tem isso, não. Não tem isso, não. A maioria dos meus pacientes vão treinar em jejum também, tá? Até porque isso que você falou é muito importante, ainda mais para quem tem diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 tem que ter esse jogo de cintura aí, realmente, né? Aqui, inclusive, a Verinha, tipo, a atividade física é importante, pedalar é uma atividade física. Por que a glicemia aumenta depois de fazer, né? E lembrando, Mari, que às vezes o paciente pode ir para academia, fazer exercício, a glicemia subiu. Aí ele pensa, é ruim, não vou mais não. E não, gente, não é ruim não. A glicemia tá subindo, né? Porque devido ali o exercício, ser uma atividade de estresse, tem hormônios também, né, ali agindo. Então não é algo bom, você tem que ir. Tem que ir, porque a sensibilidade da célula, ela melhora. Então o fluxo de glicose do sangue para os tecidos, ele aumenta. Então, automaticamente o reajuste vai acontecer. Isso. A Renata perguntou, depois que entra em remissão, põe os carboidratos aos poucos ou nunca mais come? Depois que entra em remissão, Renata, veja, você vai melhorar a sua sensibilidade à insulina. Essa é a hora da gente entrar com uma estratégia. Essa é a hora, então, que eu ensino meus pacientes muitas vezes a usar um vinagre de maçã, viu, Mari? Então, é nesse momento. Eu não gosto de estratégia para diabético que está descompensado, com uma glicemia de 8, 9, 10 e glicose. Não tem estratégia, tem que restringir para melhorar. Tem que desinflamar o corpo. Por quê? Porque a gente está pensando em proteger você de não ter um infarto, de não ter uma AVE, né? Enfim.
Então, assim, tô muito inflamado, tá tudo descompensado, não tem que comer carboidrato com estratégia, tem que cortar mesmo, tem que restringir. Agora, melhorei, diabetes tá em remissão ou tá muito bem controlado, estratégia, é para isso que servem as estratégias, né? Então, eu ensino estratégia, principalmente no meu programa, para vocês. O que o diabético que aplica insulina pode comer para substituir o arroz e o pão? Aqui. Vai muito. Assim, o que o diabético pode comer? Olha que interessante. Porque isso aqui é uma pergunta que também varia, né? Porque assim, eu poderia falar para você, come ovo. Eu detesto ovo, Josi. Eu poderia dizer para você, come bife, mas eu não como carne de manhã. Eu poderia falar para você, faz um pão low carb, mas eu não tenho tal coisa. Então, a respeito da alimentação, pessoal, quero bater na tecla de novo, né? A gente precisa entender o seu momento, o seu contexto, até a própria cultura que você tem, qual que é o seu gosto, para poder te orientar, certo? Então, então você vai dizer, todo diabético pode comer ovos, né? Usa aí os tipos de preparo do ovo. Eu não suporto o ovo. Então, assim, tenha essa curiosidade de descobrir o que você pode comer. Tá certo? Vai ser o meu conselho para vocês. Quem vai crescer, quem vai aprender com isso, são vocês mesmo, certo? A minha glicada de 30, não tá certo? Minha glicada de 30, não pode ser. De manhã e à noite. Fora que tomo glifagem glicazida regular, nada abaixo. Glicada de 30, eu acho que ela escreveu errado. Deve ter apertado o número errado. Vocês atendem online? Você atende online? Atendo. Se você entrar no meu Instagram, na link bio, dá direto na plataforma do Dr. Alia. Você pode fazer a marcação automática sozinho, ou então entra em contato com a secretária na clínica, que é o link de baixo, e consegue fazer a marcação mesmo para atendimento por telemedicina. Como que é a sua consulta online? Eu faço a consulta em torno de 1 hora, 1 hora e pouca, dependendo do caso do paciente, e reavalio com os exames dentro de 30 dias, dependendo da necessidade. O paciente que vem com os exames prontos, a gente consegue resolver as coisas no primeiro contato, né? Às vezes sem repetir alguma coisa naquele momento. Varia, né, de paciente, de queixa, na hora da consulta. E já convidei ela para a gente fazer um trabalho juntas, viu, gente? Quanto a mim, pessoal, eu estou agora com vagas abertas para o meu programa, a Jornada do Combate ao Diabetes, certo? E lá como é que funciona? Então você vai ter 39 aulas gravadas, porque o negócio ele é profundo. Nós não vamos trabalhar com conhecimento raso, então é para você crescer e aprender de fato a combater o diabetes. Tá? Lembrando que combater é no sentido de controlar e dominar a doença, para ficar bem claro para todo mundo. Agora, a gente tem encontros semanais, toda semana a gente vai estar lá tendo aulas, tá? Então é um suporte que eu dou para vocês também no grupo de Telegram. Eu avalio o prato de todo mundo, viu, Mari? Peço a foto deles. Vou pedir também. Na reunião a gente fala sobre intestino, sobre tireoide, sobre exercício físico, sobre sua fome social, fome emocional, tudo. Então, gente, quem quiser. Eu tenho a filha da dona Alda, né, que é uma paciente que a gente tem em conjunto, ela fez o curso e isso é ótimo, porque é uma pessoa que está próximo a um paciente que precisa de cuidados a mais, mas hoje não tem plenas funções, então a filha fez o curso para ajudar da melhor forma a mãe, entendeu? E a gente vê o olhar que o filho fica, né? A atenção para as complicações mais rápido, e a conversa comigo flui, que é uma beleza. É uma boa possibilidade aí, pessoal. Não só para o paciente diabético, mas o cuidador do paciente portador de diabetes também é interessante. Tem uma aula lá que eu dei, né, assim, as razões que podem, muitas vezes o paciente está fazendo tudo direitinho e a glicemia do nada descompensou. Aí eu falo, tem que investigar no idoso, não tá ali com um dente inflamado, né, se não tem... E aí ela ouviu essa aula, ela disse, Josi, minha mãe descompensou, quando a gente foi ver, eu falei com a Maria, era uma infecção. Então olha só como o olhar já muda, né? Ela ligou
Aí eu falei assim, ela tá com algum sintoma? Ela, não, ela tá ótima, isso, o dente tá ótimo. Falei, isso daí tá com cara de infecção urinária, que o paciente faz sem sintoma por conta do diabetes. Fiz os exames e realmente tava. E ela tinha um exame anterior de 2 meses que estava tudo normal. Realmente bagunça a casa, a gente já sabe o que acontece. E o cuidador atento é mais saúde pro paciente, né? Exato. E aí tu falou uma coisa legal, de fato é um programa para diabéticos, mas tem muita gente que entra lá para, foi o caso da Gabi, né, para aprender a cuidar do pai, da mãe, do tio. Aí a Roseli perguntou, como que eu faço para adquirir essa dieta? Roseli, hoje eu não vendo dieta. Hoje eu vendo um programa de acompanhamento, que eu tô muito perto de vocês, tá? Com encontros semanais, eu falo, nem chamo de curso, Mari, porque eu acho que curso é aquela coisa que você compra e você não vê engessada, né? Mas eu tô lá com eles toda semana, tá? E tô no Telegram 24 horas quase por dia, olhando o prato e tirando dúvida. Será que eu posso comprar o produto X? Manda a foto e eu olho o rótulo e falo se pode ou não pode. Tem aula sobre rotulagem, dou aula sobre cuidado com os pés, dou aula sobre cuidado com a boca. Tem tudo. É um curso que eu montei assim, mudar a palavra, é um programa, na verdade, só que eu tive que gravar algumas aulas, porque são tantas informações que eu teria que passar 2 anos para passar aquilo ali, aula por aula. Então, algumas coisas são gravadas. E o valor, gente, tá? Eu vou até falar o valor. Quem quiser entrar, tá muito barato, 997, que eu vou te acompanhar por 3 meses. Se você for fazer isso aqui de forma individual, hoje, você vai me pagar R$2.000. Tá 997. 3 meses. Divide isso aí por 3 meses, tá? De graça para você, se você quiser, tá? Quiser aprender a andar sem muleta, né? Andar sem muleta. Jogar a muleta pro lado e começar a andar com os próprios pés, certo? E a Mari é uma endócrino que faz parte aí da minha história, assim, como Nutri, porque eu tô com um paciente com dificuldade. Esses dias eu tava aqui, mandei minha aluna para ela, mandei a Márcia para você, mandei... Vai um outro paciente, o Anailson, que eu acho que já agendou. Foi hoje de manhã. Já atendeu? Olha aqui a rede. Tapioca para quem tem diabetes pode, tapioca é açúcar puro. É isso que eu quero que vocês entendam, pessoal, porque fica esse negócio do mundo fitness, do mundo fit. Tapioca pode, não tem porque não tem gordura, é açúcar puro esse negócio. Só porque tirou o glúten, vai tirar o carboidrato? Não. Assim, eu tirei o glúten, tá, isso é útil para quem tem doença celíaca, mas para quem tem diabetes não muda nada. Então, tapioca, para quem não assistiu as lives que eu já fiz, o que é amido? Amido, ele é um polímero, ele é um monte de glicose juntas, certo? Que quando você comer, então, veja, esse amido, essa molécula grande vai se quebrar em pequenininhas, e a pequenininha é a glicose. E essa glicose em contato com o teu sangue é o que vai dar aqueles picos, aquela falta de controle que você não quer. Que muitas vezes, minha glicose está tão alta que a minha visão está embaçada. Minha glicose está tão alta que eu tô assim, assado. Então é isso. Tapioca não é legal para você. Olha que a Rosana, estou no seu programa. Muito bem. Nossa primeira aula vai ser depois do carnaval. Tô finalizando, viu, Mari? Gente, eu vou encerrar, porque já passou muito o horário, agora que eu vi, né? Meu Deus, a gente tava empolgada. Foi tão bom, não foi, Mari? Leve. Como faz para entrar no seu curso? Mande uma mensagem no meu direct. É só clicar no link da bio ou mandar uma mensagem no meu direct, tá bom? E a Mari já explicou aqui para consultar com ela também, basta clicar aí na bio dela, tá certo, gente? Então, quero agradecer cada um de vocês. Amanhã eu vou estar fazendo um live aqui de novo para falar sobre o curso. Quem não comprar hoje pode voltar amanhã, que eu tô de manhã cedo aqui, explicando também. Mari, tua mensagem final para os nossos seguidores. Eu quero passar uma mensagem de esperança, né? Porque hoje a gente não olha mais o diabetes como aquela doença crônica e progressiva, que a gente não tem as melhores ferramentas para cuidar, tratar. E existe a possibilidade de colocar em remissão o diabetes, basta a gente avaliar todos os critérios, eleger, né, o paciente que tem a probabilidade de evoluir com o diabetes em remissão. A gente tem a ferramenta da alimentação saudável, atividade física, um estilo de vida saudável para garantir
longevidade, qualidade de vida, bem-estar. Então, cuidar da vida não é só o peso na balança, o número que está ali, ou o número do glicosímetro. É cuidar do paciente, avaliando de uma forma integral, como um todo. Perfeito, perfeito. Agradeço aí a todos pela presença até agora, né? Tá aí com a gente, todo mundo. Obrigada mesmo. Pessoal, você percebe, né, a sede do pessoal pelo conhecimento. Eles querem, eu acho que é isso que motiva a gente, é isso que me motiva. Você entra aqui, começa a falar e as pessoas começam a participar porque elas querem isso. Gente, é o que motiva a gente. Minha mensagem final para vocês é que Deus abençoe a saúde de vocês, que Deus restaure a saúde de vocês. Né? Eu sou uma cristã aqui que fica... Eu acordo de manhã e eu começo a orar pelos meus pacientes, pelos meus seguidores. Eu tenho eles como minha segunda família, então eu peço a Deus que vocês tenham vida plena, tá? Porque, gente, é isso, não se conforme com a doença, com a dor, entendeu? Busque realmente uma saúde aí completa do seu corpo. Se você não conseguir 100%, é aquilo que você conseguiu. Mas não se conforma em ficar prostrado, não se conforma em ser uma pessoa que não consegue produzir, não se conforma em ser aquela mãe que não tem energia para cuidar da tua família, do teu filho, do teu marido, não se conforma em ser aquele homem que não consegue crescer, entendeu? Como profissão, como profissional, mas como pai também. É isso. A vida plena que Jesus conquistou na cruz pra gente. Tá certo, pessoal? Beijo. Tchau. Um beijo.